Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 9 de abril, estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Com Ednei Paini falando diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho. Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com o bloco Entendendo a Política. Vamos falar hoje de articulação política. Estamos às vésperas de uma eleição presidencial que vai ser uma das mais polarizadas de todos os tempos, dos 500 anos do Brasil. E agora estão dizendo que ninguém é o pai da criança, ninguém quer assumir a autoria do crime. Todo mundo quer ganhar as eleições, né? Os presos políticos do dia 8 de janeiro, ninguém quer se manifestar contra ou a favor deles. A não ser os de extrema esquerda, que são a favor de prender eles sem anistia, e os da extrema-direita que são a favor da anistia. Que coisa, né? Que coisa. Bom, sim, eles são presos políticos. Veja bem que vamos analisar a situação. Eu estou dizendo uma coisa muito interessante, mas eu quero que vocês me entendam que eu não estou dizendo que eles são inocentes ou são culpados. Eu apenas estou dizendo que eles são presos políticos, pois o processo legal em cima deles não foi legítimo. Não foi individualizado, como manda a Constituição. E o marido da Ronaldinha do direito, aquela dona Viviane que ganhou muito dinheiro ano passado, pegou todos, botou no mesmo saco e começou a bater. Como se eles fossem gatos de rua. É claro que é uma metáfora, pois como está a situação aqui no Brasil, daqui a pouco vão dizer que eu quero maldade com os animais. E não é isso. Hoje, nesse momento, temos mais de 150 presos do dia 8 de janeiro. Eles estão presos, estão nessa situação sem uma explicação plausível. Nem se fosse assim, né? Esses manifestantes tinha que ser da maneira visual para cada um ser comprometido pelo seu crime. Aquele tal manifestante quebrou a porta, então é tantos anos. Esse outro quebrou uma cadeira, fez isso ou aquilo, uma situação que seria bem fácil de se verificar, pois lá tem câmera de vigilância e todas elas estavam aptas a cumprir as suas funções. Se o ex-ministro Dino excluiu alguns vídeos, não vou ser eu que vou adivinhar que tal sujeito cometeu tal crime. E, portanto, eles são presos políticos. Pois qualquer pessoa presa sem o devido processo legal é um preso político. E se Dino sumiu com as imagens, ele é que deve ser responsabilizado. Mas é Brasil. Brasil ultimamente está uma comédia. Por esse motivo de sumir com as imagens, Dino, ele foi recompensado pelo presidente da República. Ele foi empossado como ministro da Justiça de Lula. Mesmo antes disso, ele tendo muitas falcatruas, mas muitas. Aqueles negócios dos respiradores que ele comprou, pagou e não recebeu. Sabe? É uma pessoa extremamente suja politicamente. E posteriormente, depois de ele ser ministro da Justiça de Lula, ele foi indicado e
e aprovado. Foi aprovado como ministro do STF. Mesmo sem ter um saber notável na situação jurídica. Aí tu vai me dizer, sim, mas Toffoli também não tem. Para se ter uma notável situação jurídica, para saber muito, tem que ter mestrado, tem que ter doutorado no seu currículo. E ali ninguém tem, né? Mas o presidente Lula usou dessa artimanha para se blindar da situação. É claro, agora também quer botar outro energúmero no colo do Estado. Ele quer apresentar Jorge Messias como novo ministro do STF, sem também ter os requisitos básicos necessários. Eles querem passar por cima da Constituição quantas vezes forem possíveis. Estão formando um STF despreparado, com companheiros, pois Lula sabe que quando estourar essa bomba, e vai estourar. Vai estourar, eu já estou falando há muito tempo, já devia ter estourado. Terá muita gente torcendo pelo Lula, se ele precisar, né, do Supremo, precisar de uma forcinha do Supremo, vai ter muita gente ali. Então, na maior instituição de justiça da nação, teremos pessoas despreparadas. Esse é o bloco político de hoje. Vamos falar de esportes, vamos respirar um pouquinho, porque a política está ficando cada vez mais complexa, difícil de entender, porque ninguém mais respeita a Constituição, a não ser que seja nós. Se você furar um bloqueio da polícia, você vai pagar a pena. Isso é furar a Constituição. E se a galera lá de cima furar a Constituição também, nada vai acontecer. Aquele ser humano que na Lava Jato, naquelas propinas aí do governo, ganhou o marqueteiro do Lula, pegou 400 anos de cadeia. 400 anos de cadeia. Ele está livre na sua casa e eu queria fazer quase uma aposta com você. Ele vai se candidatar nessas próximas eleições. Ainda não vou apostar porque... Mas assim, ó, a probabilidade dele concorrer é muito grande. Mas não vou falar nada, né? Vamos passar para o bloco esportivo aí. Vamos respirar um pouquinho. Nem vai dar para falar de respirar um pouquinho, né? Vamos falar do Grêmio. A atuação ruim da equipe gremista de ontem levou a mais uma derrota. E doida, pois ela aconteceu às vésperas de um clássico Grenal. Quando o Grêmio contratou um técnico estrangeiro, eu tinha falado. Eles não deram certo nenhum, nem no Grêmio, nem no Inter até agora. Inúmeras vezes foram testados técnicos gringos e nada aconteceu. Não estou dizendo que Luiz Castro vai embora. Eu estou dizendo que se ele perder a próxima, que é o Grenal, tem um peso enorme, né? E depois ele perder a próxima também, 2 seguidas aí, ele vai sim ver a vaca. Bom, eu não sei o que está acontecendo no Grêmio. Inúmeras vezes
eles trocam de articulação? Ou você vai me dizer que é só o do Grêmio? Não, o uruguaio, o Paulo Pesolano, está dando certo no Internacional. Até algumas rodadas atrás, a galera queria jogar ele da ponte, hein? Eu não tenho tanta certeza assim que eles darão certo. Tomara que eu queime a língua. Mas, logo, logo, eles vão dar aquela escorregada e terão um futuro incerto. Tem um Grenal na casa do adversário do Grêmio. E depois tem o Cruzeiro, verdade? Cara, se fôssemos ver as duas equipes, as duas estão em desvantagem. Resumindo, a má fase gremista persiste e a do Colorado deu aquela melhorada, mas não amenizou. Pensa aí alguns 4, 5 jogos atrás. O que você queria fazer com o Pesolano? Você que é colorado, pense no torcedor que viajou para o outro país ontem e pagou 250 pila o ingresso para ver aquela apresentação medíocre do Grêmio. Faltou gasolina, né? Faltou gasolina, a galera não abasteceu com gasolina importada, não tem etanol, né? Enquanto isso, o técnico colorado para o Grenal, né? Ele tá treinando de portões fechados. Vai ter 2 reforços. O Internacional vai ter o Vijagra e o Matheus Bahia. Não, eles estão jogando, claro, são tradicionais jogadores do Internacional, mas eles estrearão nessa Copa do Mundo chamada Grenal. Amanhã mais informações aí do Grêmio e do Inter. Temos um bloco esportivo e esse bloco esportivo que a gente acabou de encerrar tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness sempre dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. A DEM prendeu preventivamente um homem por descumprimento de medidas protetivas de urgência. Prenderam ele no bairro Botafogo, aqui em Bento Gonçalves. E foi preso ontem, dia 8, policiais da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, sob a coordenação da delegada Deise Salton, prenderam preventivamente um homem. Deixa eu botar aqui a imagem dele, ó. Claro que nós quadriculamos, né? De 25 anos, lá no bairro Botafogo. O homem teria descumprido medidas protetivas de urgência. Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para o registro da ocorrência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ainda em referência à segurança pública. Ontem me chamou a atenção de todos no Brasil. Foi uma apreensão de muita droga, armas, pois a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro realizou a maior apreensão de entorpecentes já registrada no país. A galera do brilho vai ficar sem o produto aí, né? Durante uma operação no Complexo da Maré, iniciada terça-feira, deixa eu botar aqui as imagens, aqui ó, que foram
colhida. Só dá uma olhada quanta droga. Ao todo, cerca de 48 toneladas. Já pensou 48 mil quilos de drogas foram localizados e apreendidos, né? O apoio do Batalhão de Ações com Cães. Esse cão que tá aí, ó, esse é o Hulk, é um cão farejador. Ele que ajudou na prisão dessa galera aí. Prejuízo aí estimado para o tráfico é de aproximadamente 50 milhões de reais. A ação reforça a atuação das forças de segurança e combate à criminalidade e evidencia a importância do trabalho integrado entre o policiamento e as equipes especializadas, e dando prioridade a essa ação, pois é uma ação que tirou das ruas muita droga e que vai ao contrário do que os ministros do STF imporam aos policiais do Rio. Você lembra? Eles disseram que as operações contra a criminalidade nos morros não poderiam ser feitas sem o aval dos ministros da Suprema Corte. Eles afirmam que nessas operações muita gente morre no Rio de Janeiro. Mas deixa eu falar uma coisa aí. Muita gente morre também com essas drogas. Quantas pessoas não foram salvas com essa apreensão de drogas, hein? Não adianta pensar que os bandidos vão entregar com rosas essas drogas. Então, sempre tem um tiroteio, né? Acharam armas que furam colete balísticos da polícia. Então é complicado. Por isso que a gente resolveu informar aqui vocês também. Provavelmente vocês já tinham visto essa informação, né, de ontem. Mas já reforçamos aqui porque é de suma importância e que o STF dê uma olhada com mais carinho, porque a polícia precisa aí, estão sufocando a polícia, hein? A polícia precisa trabalhar. Ou vocês acham que vocês não precisam de escolta quando você sai na rua? Tem alguns ministros que nem podem sair à rua, né? De tanta coisa ruim que fazem. Bom, vamos passar para mais um bloco. Vamos botar o comercial da Harmony e nós voltamos em seguida. É bem rapidinho, fica aí que eu já volto. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações sempre dando aquele apoio ao jornal Últimas Notícias e Natal Fitness. Agora no jornal, sempre informamos aqui situações boas e ruins também, que acontecem em nosso município, nos arredores, pois a missão de um jornalista é justamente levar a informação a todos com a mesma distinção. Então devemos abordar as diversas situações que englobam a Serra Gaúcha. E uma delas tem referência direta com a cultura. Você se preocupa com a cultura? E quando eu falo em cultura, eu falo de jovens. Sempre optamos pela abrangência estadual ou nacional. Mas hoje vai ser um pouco diferente, pois os nossos jovens, nossas crianças, que serão o futuro da nação amanhã, são as músicas que serão ouvidas. Serão deles, não serão suas ou nossas. As músicas de sucesso serão dessa galera que está saindo agora da casca do ovo. É isso que o pessoal vai ouvir. Sempre vai ter aquela galera que gosta de velharia. Mas esse pessoal é o que vai ser ouvido. As ideias deles é que vão aprimorar.
E em relação a esses futuros artistas, temos uma boa notícia. E é em relação aos pequenos cantores canarinhos de Bento. Eles vão alçar voos mais altos e longos, pois ontem alguns deles saíram aqui da capital do vinho e foram em direção ao Internacional. Não ao Internacional de Porto Alegre, a um país fora dos nossos domínios. Eles farão algumas apresentações fora do contexto nacional, que é bem legal. Mas para apresentar essa matéria, nós já falamos várias vezes aqui, o maestro Celso Fortes, ele que é regente de vários coros e crianças e jovens, ele nos mandou um áudio explicando essas aventuras dessa galera aqui de Bento fora do nosso país. Deixa eu botar para vocês aí, essa voz que você vai ouvir é do maestro Celso Fortes. Hoje à noite, os Canarinhos de São Valentim, dia 8 de abril, embarcam para Foz do Iguaçu para participar do Festival Internacional de Coros da Tríplice Fronteira. É o 12º Festival Internacional que ocorre naquela cidade. E depois, a partir de sábado e domingo, estarão cantando no Paraguai, na Igreja Espírito Santo, também no Teatro Elias Auge, que é na Foz do Iguaçu, e no Centro de Convenção de Eventos del Iguaçu, na Argentina, no dia 12 de abril. Além de gravarem um clipe em Itaipu com todos os coros. Os coros que estarão por lá serão de Aracaju, Brasília, Espírito Santo, Santa Catarina, São Luís do Maranhão, Ciudad del Este, São Paulo, Coral Herval de Dois Irmãos, Florianópolis, São Miguel do Oeste, além dos Canarinhos de São Valentim, ainda Ibirama, Santa Catarina, Vitória, Espírito Santo, enfim, várias cidades e também países estarão nesse 12º Festival Internacional de Corais da Tríplice Fronteira, onde os Canarinhos de São Valentim, de Bento Gonçalves, estarão representando a nossa terra. E daí, o que achou? Esse aí é o maestro Celso Fortes, regente, um dos mais conceituados aqui do Rio Grande, né, nesse nicho. E então, parabéns aí a Celso Fortes e seus pupilos. E legal aí por levar aí a capital do vinho para outros locais. Bom, para fechar as notícias boas aí, abertura da rua. Temos uma abertura. Temos a abertura de uma nova rua. Pera aí. Tá. Agora eu achei aqui a imagem. Deixa eu botar a imagem para vocês aí, ó. Dá uma olhada aí. Essa é a abertura de hoje, né, da rua. Na saída aí do loteamento Perufo, onde há alguns dias atrás aí aconteceu um acidente com uma van, com a galera aí que ia tirar uva, ia tirar pêssego em Pinto Bandeira, né? Esse é o loteamento Perufo, final do bairro Vila Nova 2. Então, estão abrindo uma rua aí para ter acesso ao bairro Barracão. Mas como vocês podem perceber, ainda hoje não dá para passar, né? Por aí, né? Nos próximos dias aí, quando teremos a informação aí, passaremos a você, mas é uma via muito importante. Tem uma notícia que apareceu agora e fora do bloco político, mas eu tenho que falar para vocês. Preto, que é o candidato, não lembro o nome dele, Eduardo, não é Eduardo Preto, é Preto o sobrenome dele, é o candidato do PT que ia concorrer ao governo do estado. Ele abriu mão de sua candidatura
para dar a candidatura a Juliana Brizola. É uma notícia bem impactante, né? Eu não sei o porquê, veio lá de cima essa ordem lá da base do Lula para ele liberar aí espaço para a Juliana Brizola. Juliana Brizola, sim, é aquela mulher que tirou a grana da avó dela, né? Então é complicado aí de dizer para vocês aí como vai se comportar a política aqui no Rio Grande do Sul. Mas amanhã provavelmente voltaremos aí com mais informações, porque não temos todas as informações agora nesse momento. Mas, como eu disse para você, Preto não concorre mais ao governo do estado e deixou lugar para o PDT da Brizola, Juliana Brizola, tá? Amanhã nós falaremos sobre isso. Deixa eu falar para vocês agora uma outra coisa. A imagem de fundo se refere ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, né? O CONDICA, que deu início ao processo das inscrições para a eleição suplementar de novos membros do Conselho Tutelar. Os interessados em concorrer às vagas para a gestão, que vai até 28, devem se formalizar a candidatura até o dia 17 de abril desse ano. Daqui a pouquinho, estamos dia 9, então mais 8 dias, né? A entrega da documentação necessária precisa ser feita de forma impressa em um envelope lacrado na sala dos conselhos, que tem atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde, das 8 às 17. Os selecionados deverão cumprir uma jornada de 40 horas semanais e a remuneração estará fixada em R$ 3.627,94. O processo de escolha dos novos conselheiros suplementares envolverá provas de conhecimentos específicos, claro, né? Abrangendo língua portuguesa, informática, redação, que é muito importante, além de legislação fundamentais como o do Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Municipal 7.206/25, também é bem importante, né? E após a fase dos exames, os aprovados serão classificados conforme votação recebida, tá? A vice-presidente do CONDICA, a presidente da Comissão Eleitoral, a Vanessa Crestani, reforçou que a iniciativa é uma convocação para que a comunidade se envolva na proteção infanto-juvenil. Segundo a presidente, a figura do suplente é indispensável para assegurar que o Conselho Tutelar opere em sua plena capacidade, atuando como a primeira instância de proteção aos direitos fundamentais de criança e dos adolescentes, sempre que estes foram ameaçados ou violados. Então tá, pessoal, fica aí a dica, quer ganhar uns pilinha aí? Conselho Tutelar. Grande abraço a todos, voltaremos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal, valeu, tchau!